Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Mateus, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 22. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego-mudo, e de tal modo o curou que o cego-mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar, queridos. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E o momento da ceia é oportuno para nós refletirmos e renovar a nossa aliança com Deus e com os nossos irmãos. Nesse texto, Jesus ele fala de estratégias de guerra, de batalha espiritual. Nós vivemos em constante batalha, irmãos. Nós vivemos em constante guerra. A própria Bíblia diz que o nosso descanso não será aqui. O apóstolo Paulo falava das suas guerras internas. E ele dizia que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Muitas vezes as pessoas se cansam, as pessoas se desgastam, perdendo tempo e energia, lutando contra o inimigo errado. Nós precisamos saber quem verdadeiramente é o nosso inimigo. E o nosso inimigo, com certeza, não é o irmão que está do nosso lado, não é um membro da nossa família. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Ele é sagaz, ele é cruel, e nós temos que concentrar toda a nossa força, toda a nossa energia contra este inimigo. Mas muitas vezes nós desgastamos atacando alguém que nós achamos que é o nosso inimigo. Mas Paulo deixa bem claro que o nosso inimigo não é de carne nem é de sangue. São hostes espirituais da maldade. E uma das armas, irmãos, que o diabo usa contra nós é a divisão, é a separação. Esta arma da divisão, ela é tão forte, e Satanás tem consciência disso, irmãos. Satanás tem tanta consciência do poder da unidade e do mal que a divisão traz, que ele não usa essa arma contra os seus demônios. Ele quer usar contra a sua vida, ele quer usar contra a minha vida. E Jesus agora diz assim: uma casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. O que é subsistir, irmãos? É permanecer de pé. A palavra subsistir significa permanecer de pé, prevalecer, permanecer, ficar forte. E é isso que Deus quer para a sua família. Deus quer que a sua família seja uma família forte. Deus quer que a sua casa seja uma casa forte. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35,
Deus está dizendo: eu vou procurar um sacerdote fiel e vou estabelecer para ele uma casa forte. Deus quer estabelecer casa forte. Deus quer estabelecer famílias fortes. Deus quer estabelecer nações fortes. Deus quer estabelecer uma igreja forte. Esta é a vontade de Deus. Mas Satanás, ele tenta de qualquer forma nos dividir. Irmãos, após a Segunda Guerra Mundial, duas nações se dividiram. Uma delas foi a Alemanha. A Alemanha se dividiu. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Construíram ali o Muro de Berlim. E uma nação que era forte se tornou extremamente pobre. Quando construíram aquele muro, famílias se separaram para nunca mais se reencontrarem. Amigos se dividiram. A Alemanha, que tinha sido o berço da reforma protestante, igrejas se dividiram ali. A outra nação que dividiu depois da Segunda Guerra Mundial foi a Coreia. A Coreia foi dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E famílias também se separaram. Igrejas se separaram. Amigos que nunca mais reencontraram. Quem está na Coreia do Sul com toda a sua prosperidade e riqueza vive sob a ameaça de um míssil, de uma bomba. E os que estão na Coreia do Norte passam fome, são oprimidos. A verdade é, irmãos, que ninguém ganha com a separação. Verdade é, irmão, que em uma divisão ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. Graças a Deus que o Muro de Berlim caiu, e quando as Alemanhas se unificaram, olha que potência se tornou esta Alemanha. O diabo sabe do poder de uma divisão, é por isso que o diabo quer causar uma divisão lá dentro da sua casa. Ele quer causar uma divisão lá dentro da sua família. Ele quer colocar marido e mulher divididos, ele quer colocar filhos contra pai, pai contra filhos. Ele quer colocar irmãos contra irmãos. Saiu uma reportagem na revista Veja, e essa reportagem dizia que a forma mais fácil de empobrecimento é um divórcio. E realmente é, irmãos. Primeiro, com o divórcio já começa aí, você perdendo R$5.000 só para assinar um negócio. E às vezes eu vejo, irmão, um casal que lutou para construir um patrimônio, que trabalharam os dois juntos, construíram um patrimônio. E depois do divórcio, irmão, divide aquilo no meio, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo com o divórcio, todo mundo sai perdendo com a separação. Agora, o patrimônio é o menor mal ainda, porque as pessoas saem dilaceradas de uma separação. Todo mundo perde, ninguém ganha. E é exatamente isso que o diabo quer fazer na sua família. Quer te fazer perder, quer te fazer ficar frustrado. E é exatamente isso que o diabo quer fazer dentro da igreja também, irmãos. Ele quer nos dividir, ele quer nos separar. Sabe por quê, irmãos? Jesus falou: uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Porque toda a pressão que acontece conosco aí fora, ou lá fora, nos empurra para dentro da nossa casa ou para dentro da igreja. Quando o bicho pega lá fora, a gente encontra refúgio dentro da nossa casa. Olha esse vírus aí, empurrou todo mundo para dentro de casa. Muita gente agora que foi descobrir que a sua casa é um refúgio. Muita gente precisou dessa pandemia para muita gente descobrir que o seu refúgio, que a sua fortaleza é a sua casa, é o seu lar. Quando você tem uma pressão, sofre uma pressão no seu trabalho,
Quando você sofre uma pressão no trânsito, você fica louco para chegar em casa, porque todo mal que acontece lá fora te empurra para dentro da sua casa. A sua casa é um lugar onde você se sente protegido, onde você se sente cuidado. Em segundo lugar é a igreja, irmãos. Oh meu Deus, quando a coisa assusta a gente lá fora, a gente pensa, meu Deus, eu quero ir para a igreja. Chegar lá na igreja, eu vou pedir a igreja para orar por mim. Eu vou chegar lá na igreja, eu vou pedir os irmãos, as irmãs lá da oração, colocar meu nome na intercessão, pedir a pastora para pôr a mão na minha cabeça. Eu vou fazer a campanha na quarta-feira, eu vou fazer 7 quarta-feiras de campanha. Ou eu vou lá na igreja, vou ouvir uma mensagem, vou sair renovado. A igreja está aqui sempre para nos abraçar, para cuidar de nós. Quando a gente vem na igreja, a gente ouve uma mensagem, a gente recebe uma injeção de ânimo. Estava vendo aqui de manhã, a quantidade de testemunho que a gente tem ouvido, do que Deus está fazendo nessa pandemia, e precisa de dar o testemunho mesmo, Deus está prosperando, e nós vamos te contar, sabe para quê? Porque quando nós contamos testemunho, cria um ambiente de fé, isso contagia, isso contamina de uma forma muito boa, cria-se um ambiente de fé. Quando eu chego aqui e conto o que Deus fez na minha vida, quando eu dou uma oportunidade para uma irmã igual a Cláudia hoje, que durante a vida inteira pagou aluguel, e essa semana ela comprou um lote de 435 metros, e chegou aqui contando a bênção, aí imediatamente veio a outra e falou, 2 pessoas na minha casa, carteiras foram assinadas. Hoje eu fui ungir um lote que um irmão, um casal que está para casar, ganhou o lote presente, eu fui lá ungir, orar naquele lugar. Irmão, e quando a gente conta isso, cria um ambiente de fé, porque você falou, se Deus fez na vida do irmão, vai fazer na minha também. Cria-se um ambiente de fé, e esse ambiente é propício para o milagre. Isso a gente ouve na igreja, irmão. É por isso que é importante estar na igreja, é por isso que é importante estar participando dos cultos. Então as pressões lá de fora nos empurram para dentro de casa, nos empurram para dentro da igreja. Mas se a pressão estiver dentro da igreja, e se a pressão estiver dentro de casa, para onde é que nós vamos? Onde será o nosso refúgio? Onde que nós vamos alcançar a fé? Se a igreja tem ruptura, se tem ruptura dentro da nossa casa, gente, aí nós vamos ficar sem lugar. Vai fechar o cerco, e é exatamente isso que o diabo quer fazer. Ele quer tirar a sua paz dentro da sua casa, ele quer minar a nossa unidade dentro da igreja. Então, irmão, você precisa de ter discernimento e repreender todas as vezes que o diabo quiser fazer isso. Você tem que repreender e dizer, diabo, aqui não, porque nessa casa quem manda é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tudo era perfeito lá no Éden, tudo estava perfeito lá no Éden, enquanto Deus mandava em Adão e Eva. No dia que Adão e Eva resolveram ouvir uma outra voz, que não era a voz de Deus, uma voz estranha, e eles obedeceram, tudo se desmoronou. Irmão, você tem que saber qual voz que você ouve. Tem muita gente aí confusa, porque fica ouvindo muitas vozes. E o que mais tem são vozes querendo te orientar, querendo te mostrar o caminho. Irmão, nós precisamos de ter um direcionamento na nossa vida. Nós precisamos de ter um rumo. A gente não pode ficar ouvindo todas as vozes, não. Deus teve que expulsar o diabo do céu, porque o diabo queria mandar lá no céu, e lá no céu não poderia ter 2 deuses. Esteja com o seu ouvido atento para ouvir a voz de Deus, e repreenda toda a voz que seja contrária à voz de Deus. Repreenda toda a voz que seja contrária à voz de Deus. Quando Adão e Eva passou a ouvir a voz da serpente, aí houve uma ruptura entre eles, a família foi desmoronada, e houve uma confusão tão grande que um irmão matou o outro irmão, por inveja, porque se eles tivessem ouvido somente a voz de Deus, irmão, aquilo não teria acontecido.
Nós precisamos de ser firmes. Nós precisamos de estar aliançados. Nós precisamos, irmãos, de estar unidos. A maioria dos casais que eu atendo, vou conversar com eles, eu pergunto: quanto tempo tem que você não ora? Ah, já tem muito tempo. Espera aí, irmãos, aí o diabo entra mesmo. O diabo, irmão, para entrar não precisa que você abra uma porta, não, porque ele não entra pela porta, ele entra pelas brechas. É só deixar uma brecha que ele entra. Na igreja a mesma coisa, irmão. Se nós dermos uma brecha, o diabo entra. Se nós dermos uma brecha na nossa maneira de falar, de criticar, o diabo entra e faz a festa. E ele não tem que fazer festa não, ele tem que andar de luto. A festa é nossa. Amém? A festa é nossa. Deus quer que a sua família fique de pé, irmão, para vergonha de Satanás. Porque se você cair, irmãos, Satanás, ele vai se gloriar, ele vai fazer festa no inferno. É isso que ele quer fazer. Ele quer quebrar alianças. Ele quer minar relacionamentos. Ele não tem família, então ele quer destruir a que você tem. Mas repreenda todo espírito de divisão. Coloque para fora da sua vida tudo aquilo, irmão, que tem tentado te separar dos seus pais, dos seus irmãos, do seu marido, da sua esposa. Não é de Deus isso, irmão. Não é de Deus. O Senhor te chama para a unidade. A unidade é algo tão forte, irmão, tão forte, que um dia Deus resolveu vir aqui da terra visitar o projeto dos homens. E quando Deus chegou lá em Gênesis capítulo 11, ele viu que homens ímpios, homens incrédulos, estavam construindo uma torre para chegar até o céu. E mesmo aqueles homens sendo ímpios, sendo incrédulos, Deus falou assim: não tem limite para eles, porque eles estão em unidade. Não tem limites para eles, porque eles estão falando a mesma língua. Porque, mesmo eles sendo incrédulos, não haveria limites para eles. Sabe por quê? Porque Deus não quebra seus princípios. E um dos princípios de Deus é que quem vive em unidade consegue prosperar com seus projetos. Agora eu fico imaginando, irmão, se os ímpios conseguem prosperar em um projeto quando estão em unidade, se os incrédulos, quando estão em unidade, conseguem prosperar um projeto, você já imaginou um filho de Deus, o servo de Deus, em unidade, com a bênção do Senhor, ninguém segura. E eu não ouvi um aleluia. Ninguém segura. Se nós estivermos em unidade e com a bênção do Senhor na nossa vida, nada nos será impossível, porque até o ímpio, sem Deus, se ele estiver em unidade, o próprio Deus falou que ele poderá ter conquistas ilimitadas. Então, em especial, aquele que teme a Deus, aquele que anda em temor, pode prosperar se viver em unidade, se viver em aliança. Irmão, não ande sozinho, não caminhe sozinho, irmãos. Hoje eu falava de manhã, é importante você orar sozinho. Temos que orar sozinho. Jesus falou, irmãos, entra no seu quarto, fecha sua porta e ora sozinho. Só, irmãos, que existe um nível de batalha espiritual que você não vai vencer sozinho, que você vai precisar de mais um para orar com você, ou de mais dois. Tem batalha que você vai orar sozinho e vai vencer, mas existe um outro nível de batalha que você vai precisar de pelo menos mais duas pessoas para orar com você, pelo mesmo propósito. Vai ter nível de batalha na sua vida, irmãos, que você vai precisar que o seu pastor, que a sua pastora imponha as mãos para você e ore. Tem que ser o pastor. A Bíblia diz que aquele que estiver enfermo, chama o presbítero da igreja. Por que Deus faz isso, irmão? Para a gente aprender que nós precisamos uns dos outros.
Vai ter um nível de batalha espiritual nas nossas vidas, irmão. Que aí não adianta só orar sozinho, com mais 2 pessoas não adianta, chamar o pastor não adianta. Vai ter nível de batalha que vai precisar da igreja inteira levantar e fazer um clamor para que nós possamos vencer. E vai ter nível de batalha que vai precisar que a igreja inteira da cidade ore pela nação, pela cidade, pelo país. São níveis de batalha que nós passamos na vida, irmão, e que nós percebemos que nós precisamos uns dos outros, para a gente entender que a gente precisa um do outro. Sabe o que vai acontecer? Deus também vai estar te preparando para orar pelos outros, para estar somando com os outros em oração. Por isso que uma casa dividida não subsiste. O diabo quer te dividir com todo mundo, para você olhar ao seu redor e você precisar de um companheiro de oração e você não encontrar. O diabo quer te isolar. O objetivo do diabo é te isolar, para que você não possa vencer as batalhas, te encher de orgulho, para você não procurar amigos que orem com você. Mas a sua família vai permanecer de pé. Amém. Glória a Deus. Você vai permanecer de pé. Essa igreja vai permanecer de pé. A igreja do Senhor Jesus nessa nação vai ficar de pé. Para a vergonha de Satanás e para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.